Primeiro de tudo, a gente tem a chegada de um marinheiro numa ilha completamente vazia. E essa ilha, ela é muito bonita, sabe? E aí quando ele prende o veleiro dele no cais, no outro dia, quando é de manhã, a corda ela desprende da madeira ruída do cais. O veleiro ele sai aí pelo mar. Para pensar nesse cenário da ilha, eu pensei muito numa tarde de primavera, sabe? E aí quando eu peguei pra escrever o conto, tava aquela tarde meio fria, mas ao mesmo tempo tinha o sol que atravessava assim, o jeito que a luz atravessava assim as árvores. Depois, mais tarde, com o avançar da história e da narrativa, você vai entendendo os motivos do porquê que aquele marinheiro ele tava lá. O objetivo dessa história era justamente trazer essa sequência de fatos e um jogo de dominó em que evento após evento acontecesse e esses eventos eles levassem a alguma ação, mesmo que essa ação seja só outra parte desse dominó. Tanto que o título da história, que é Alma dos Três Pingados de Ouro, um ao chão e nenhum que se perdeu, remete justamente a essa ideia de sequência. E a frase, o ápice talvez dessa narrativa, ela esteja quando é explicado a razão do porquê o marinheiro chegou naquela praia, não em outra praia. Ele ficou tão assim, paranoico, do navio dele ter saído, ele ficou com medo de alguém ter ido lá de propósito e cortado a corda que prendia o navio dele no cais. E ele vai e coloca uma cortina para tampar a janela dele, que é só um reflexo dessa angústia que desencadeou. Só que acaba que era uma oposição, porque ao mesmo tempo que ele queria ir lá e olhar a paisagem toda da ilha, ele tinha medo. E depois, quando chega esse tal sujeito na casa dele, ele vai lá e olha da janela dele e fala: ué, mas não tem nenhum barco aqui. A pergunta dele é: o que te trouxe aqui? E essa é uma pergunta que pode ser encarada de duas formas. A forma talvez literal, e de fato que foi o sentido que o personagem quis transparecer, e a forma que a história que funciona para o que já foi construído anteriormente na história, que é o que te trouxe aqui. Já que tudo que acontece é um discurso mental, esse segundo sujeito ele tá atrás do terceiro pingado de ouro, que era uma moeda que havia se perdido e que ele queria a moeda de volta. O sujeito que agora estava na casa dele tinha morrido, justamente por conta desse evento com as 3 moedas de ouro, que eles chamam 3 pingados de ouro naquela pinga. Para corrigir o conto, quando é um conto que é mais ou menos um pouquinho maior ou um pouquinho menor, eu gosto de pegar ele e imprimir ele e colocar numa folha assim, umas margens bem curtas, porque eu acho que quando a gente tem o material físico, a gente leva muito mais a sério do que quando a gente tem ele no computador. E aí depois eu pego essa correção que eu fiz e passo ela e corrijo no computador. E aí, a partir desse arquivo original que a gente tem, primeiro eu monto a base do projeto gráfico e depois a gente vai colocando os textos e colocando o título, né, a diagramação em si do material. Se você quer ler ele em formato digital, você pode ou entrar em contato comigo ou então acessar o link da Amazon. Ou, se você quer em formato físico, ele está disponível na Uclep, que é a mesma plataforma que eu usei para publicar meu livro. Não percam e não deixem de ler, que é muito importante.